Você já ouviu falar que brinquedos podem ganhar vida? Mas e se um deles fosse possuído por um assassino em série com sede de sangue? Hoje nós vamos revisitar o clássico que deu início a uma das franquias mais icônicas de terror. Esse é o vídeo completo sobre o Brinquedo Assassino. Sim, o primeiro filme de Chuck. Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final para você saber tudo sobre esse filme. E também para não perder nenhum de meus sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre Chuck, boneco assassino. Com o seu lançamento em 1988, dirigido por Tom Holland, e não o ator da Homem-Aranha, é outro Tom Holland, com um orçamento de 9 milhões de dólares e uma bilheteria de aproximadamente 44 milhões de dólares, um sucesso absoluto para a época. Esse filme apresentou ao mundo um vilão que é, ao mesmo tempo, engraçado, sádico e completamente insano. Chuck virou uma lenda depois desse filme. A história começa com Charles Lee Ray, um assassino em série em fuga, e ele é encurralado pela polícia dentro de uma loja de brinquedos. Ferido e sem saída, ele faz um ritual voodoo de transferência de alma para um boneco da linha Good Guys. E a alma dele entra num boneco que denominado agora de Chuck. E ali nasce o terror. Um boneco fofo com uma cara simpática, mas que guarda a alma de um psicopata sanguinário. E no dia seguinte, uma mãe chamada Carrie Barclay compra esse mesmo boneco para o aniversário de seu pequeno filho, o Andy. Andy ama o boneco, fala com ele e carrega ele para todos os lugares. Mas ao longo dessa amizade aparentemente comum entre uma criança e um boneco, coisas estranhas começam a aparecer. E com o passar dos tempos do Chuck na família, a babá de Andy morre misteriosamente. E o Andy, ele começa a dizer que quem fez isso foi o Chuck. Sim, gente, nada mais nada menos que o brinquedo que a mãe comprou para ele. Mas é claro que ninguém acredita. Acho que é imaginação, até porque eu acho difícil você acreditar que um boneco que não faz absolutamente nada do que falar a partir de uma caixinha de som e pilhas consegue matar alguém, não é mesmo? Ou será que o boneco que você está aí agora na sua cama pode fazer o mesmo? Melhor testar. Ou mais tarde, não sei se vai dar muito bom. E o detetive Mac Norris investiga o caso, e tudo leva a Andy como o principal suspeito. Mas logo ele começa a perceber que algo está realmente errado com o boneco. E coitado do Andy, gente. O garoto é uma criança e foi acusado de um assassinato, cara. Que pesado. E a verdade vem à tona. O Chuck está realmente vivo. Está matando um, por puro prazer. E até agora no filme, ele só se mexia quando ninguém o via, para não levantar suspeitas de que ele realmente estava vivo. Mas quando Karen ameaça jogá-lo no fogo, ele vira do nada e grita, numa cena que sua vaca imunda, eu vou te matar! É chocante, inesperado e arrepiante. E o detetive, vendo isso, ele se esconde no banco de trás e tenta estrangular o policial enquanto o carro está em movimento. Não, eu falei, confundi. Em vez do detetive estrangular, não, é o Chuck que estrangula, gente. Perdão, eu confundi as coisas. E no final do filme, eles realmente descobrem que o boneco estava vivo. Eles tentam matar, só que eles descobrem que o Chuck só morre se ele der se ele tomar um tiro em seu coração. Ou seja, ele só morre mesmo se tiver um negócio, um tirozinho no coração, porque senão nada é capaz de matá-lo. Mas e aí, galera? Estão gostando do vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. E agora sim, vamos para o final. No final do filme, o Chuck tenta fazer um ritual meio que voodoo para transferir a sua alma
para o Andy, só que não dá certo. E no clímax final, Chuck é jogado na lareira e pega fogo, mas continua vivo mesmo assim, porque como eu disse antes, ele só morre com um tiro no coração. E mesmo todo carbonizado, ele ainda tem forças para se arrastar e tentar matar o mundo inteiro. Ou seja, ele não tá fazendo isso porque ele é obrigado. Ele faz isso por pura diversão, mostrando que ele é realmente um assassino sádico e maluco. E depois de ser, entre aspas, morto, Chuck volta uma última vez com o corpo todo deformado com ácido, todo ferrado. E eu vou deixar a cena aqui pra vocês verem o estado de Chuck. E é preciso atirar várias vezes até que ele finalmente pare. Mas ele realmente só morre, como eu falei antes, se deram um tiro no peito dele. E o nome do assassino não é por acaso. O Charles é de Charles Manson e o Lee é de Lee Harvey Oswald, que matou JFK. E o Ray é de James Earl Ray, que matou Martin Luther King. Não é Luther King, não é Burger King não, tá, rapaziada? Ou seja, rapaziada, o nome dele é uma mistura de vários outros nomes de assassinos reais. Algo que deixou muito mais realista e, obviamente, muito mais pesado. E agora, gente, vamos para as curiosidades dos bastidores, que eu acho que é a parte que vocês mais gostam. E se não tiverem deixado o like e nem ter se inscrevendo, o Chuck vai atrás de vocês. Debaixo da cama. Curiosidade 1. Animatrônicos impressionantes para a época. Chuck foi trazido à vida com animatrônicos, dublês anões. Sacanagem fazer isso dublês anões e marionetes controladas com fios. Isso foi muito realista porque naquela época não existia CGI. Se existia, era muito ruim. Ou seja, o uso de efeitos práticos era praticamente toda a cena. Isso deixou cada cena muito mais realista, sem parecer muito forçado demais. Ou parecer ficção, sem parecer real. Algo que os CGIs de hoje em dia fazem piores do que os efeitos práticos na época. Curiosidade 2. Brad Dourif, o ator de Charles Ray, também deu a voz a Chuck e continua até hoje dublando o personagem, até os filmes atuais, né? Curiosidade 3. O filme que causou polêmica. Muitos países nos Estados Unidos reclamaram que o filme estava incentivando crianças a acreditar que os brinquedos poderiam matar e se mexer em vida. Algo que cá entre nós Toy Story provou bem melhor. Curiosidade 4. Inspiração real. Don Mancini se inspirou em histórias sobre brinquedos possuídos e na linha de bonecos da época como o My Buddy. Curiosidade final. Chuck quase teve outro nome. O boneco, originalmente, antes do filme ser lançado, ele se chamaria Buddy, mas por questões legais, de direitos autorais, mudaram para Chuck. E eu tenho certeza que deixou bem mais macabro do que Buddy. Imagina, fica bem pior. Olha lá o Buddy, olha lá o Chuck. Chuck é muito mais macabro, rapaziada. E o filme do Chuck criou um novo ícone do terror, com filmes posteriores que foram lançados ao longo de décadas, alguns mais cômicos, outros mais pesados, mas acontece, né? Conforme os diretores vão melhorando também, eles vão melhorando. E o Chuck se tornou sinônimo de brinquedo assassino. E ganhou séries de TV, reboots, games, brinquedos licenciados e até vários memes na internet que vê até hoje. E o mais doido, o Chuck evoluiu, casou, teve filho, fez um culto, foi ressuscitado, virou inteligência artificial no reboot, mas nada supera o terror puro e simples do primeiro filme. E apesar de ser um slasher, o filme também traz temas interessantes, como a infância e o isolamento. Que Andy, ele é um garoto solitário, porque não viu um filme, ele é um solitário que sofre por não ser acreditado. Mas isso acontece provavelmente com todas as crianças, porque eu acho difícil alguém acreditar que um brinquedo tá matando em geral.
e a tecnofobia e desconfiança de brinquedos modernos, junto com a violência infiltrada na inocência. Um boneco colorido que se torna um assassino. Mas e aí, galera? Você encararia uma noite com o Chuck? Ou já tinha assistido ao primeiro filme da franquia? Sabia que ele começa sem a máscara de piadas como e também com um terror mais sério? Comenta aí qual cena mais te marcou. Se você gosta mais do Chuck assustador ou do Chuck engraçadão dos filmes seguintes. Se curtiu o vídeo, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E porque toda semana tem vídeos sobre clássicos de terror, franquias malucas e análises completas. E lembre-se, manter um brinquedo perto da cama nunca mais vai ser a mesma coisa depois que conhecer o verdadeiro Chuck. Obrigado por assistir, eu sou o Jovem Crítico e cuidado, ele está atrás de você.